Sabe aquela sensação de angústia quando um pet que a gente ama está doente e ninguém descobre o que é? Pois é, por trás de cada diagnóstico veterinário existe um verdadeiro trabalho de detetive rolando nos bastidores. E hoje a gente vai mergulhar nesse universo e desvendar como os laboratórios solucionam esses mistérios. Então, imagina a cena. O seu companheiro fiel não tá legal, tá apático, e a causa é um completo mistério. Bate um desespero, né? Bom, é exatamente aí que a ciência entra em campo. Como é que os veterinários e os laboratórios se transformam em investigadores para achar o culpado e finalmente encontrar o caminho para a cura? É essa jornada que a gente vai acompanhar passo a passo. Então vamos lá, nossa investigação começa aqui com o mistério. É o ponto de partida onde o primeiro passo é dado, lá na clínica veterinária. Pensa no veterinário como um verdadeiro detetive. Ele examina o paciente, junta as primeiras pistas, mas em muitos casos, só o exame clínico não é suficiente para apontar o verdadeiro culpado. As provas do crime, aquelas que realmente confirmam a identidade do inimigo, vêm do laboratório. Sem essa confirmação, qualquer tratamento pode ser só um palpite, um tiro no escuro. E agora a gente entra numa fase que parece simples, mas é super delicada: a jornada da amostra. Pensa nisso como a base de toda a investigação. Um único erro aqui, por menor que seja, pode colocar o caso todo a perder. Para entender melhor, todo esse processo de diagnóstico tem 3 grandes momentos. Primeiro, a fase pré-analítica, que é basicamente coletar e mandar a amostra do jeito certo. Depois, a analítica, que é o teste em si lá no laboratório. E, por fim, a pós-analítica, que é interpretar o que o resultado quer dizer. A nossa história começa na primeira fase, que, acredite, é uma das mais críticas de todas. E o ponto-chave é esse: a coleta da amostra tem que ser cirúrgica, sabe? Sem contaminação de fora. Depois, o armazenamento e o transporte precisam ser perfeitos. Tudo isso para garantir que o micro-organismo nosso suspeito chegue vivo e intacto no laboratório. É como se fosse a cadeia de custódia da evidência num caso criminal. Não pode ter falha. Ok, a amostra chegou sã e salva no laboratório. E agora? Bom, agora nossos detetives de jaleco branco começam a primeira inspeção, em busca daquelas pistas iniciais. E o mais impressionante é que, às vezes, a resposta está ali, na cara do gol. Uma primeira olhada no microscópio já pode revelar uma informação valiosíssima, uma pista que sozinha praticamente resolve o mistério. E olha só o que os cientistas encontram. Na imagem da esquerda, esse círculo é o fungo Cryptococcus, que pode causar uma meningite super grave. Na direita, cistos de Giardia, um parasita intestinal bem comum. Encontrar um desses vilões logo de cara é como pegar o ladrão com a boca na botija. O diagnóstico fica muito mais rápido e certeiro. Mas claro, nem sempre é tão fácil. Às vezes o culpado é mestre em se esconder. E aí, os cientistas precisam de um truque na manga. Assim como um investigador usa luz negra para achar pistas, eles usam corantes especiais que fazem os micro-organismos invisíveis literalmente brilharem. Dá uma olhada na diferença. Na esquerda, uma coloração mais simples mostra um monte de bactérias diferentes no pulmão de um cão com pneumonia. É uma pista geral, sabe? Mostra que tem algo errado. Mas na imagem da direita, a técnica é muito mais avançada. Ela usa um corante que só gruda em um suspeito específico, fazendo a bactéria da leptospirose brilhar em verde. É a diferença entre achar pegadas na lama e saber exatamente qual sapato as fez. Certo. As primeiras pistas são boas, mas para bater o martelo, para ter certeza absoluta, o laboratório precisa de uma confissão do culpado. E é aí que entra a cultura. É hora de fazer a evidência crescer. A ideia por trás da cultura é simplesmente genial. Pensa que os cientistas preparam diferentes tipos de banquetes para ver qual bactéria vai gostar e começar a se multiplicar. Cada tipo de agar, que é essa gelatina nutritiva, funciona como um cardápio específico que atrai uns micro-organismos e ignora outros. E aqui a gente vê esses cardápios em ação. Cada placa de cultura tem um objetivo. A placa B, por exemplo, o agar maconque, é super seletiva. Só um tipo específico de bactéria cresce ali, e dependendo da espécie, ela até muda de cor. É um teste de eliminação super inteligente para isolar o verdadeiro culpado no meio da multidão. Só tem um detalhe. Essa parte da investigação exige um pouco de paciência. Uma cultura de rotina, que é um dos testes mais comuns, leva de 24 a 72 horas para dar um resultado. Afinal, a gente precisa dar tempo para os suspeitos crescerem e se revelarem. A ciência tem seu próprio ritmo. Mas como os detetives sabem qual cardápio oferecer?
Simples, depende da cena do crime, ou seja, de onde a amostra foi coletada. Se for uma infecção na pele, que tem contato com o ar, eles usam uma cultura para bactérias que precisam de oxigênio. Agora, se for um abscesso, lá no fundo, pode ter bactéria que morre com oxigênio. Ou seja, a origem da pista dita toda a estratégia da investigação. E agora chegamos ao clímax da nossa história. Com as pistas reunidas e o suspeito devidamente identificado, é o momento da grande revelação. É a hora de solucionar o caso. E aqui está ele, o relatório final do laboratório. É tipo um dossiê completo sobre o inimigo. Ele não só dá nome ao culpado, mas também revela seus pontos fracos, mostrando exatamente quais antibióticos funcionam contra ele. É a peça de inteligência que o veterinário precisava para montar o contra-ataque. E é isso que faz toda a diferença no final das contas. Em vez de tratar com base em achismo, o animal recebe uma terapia precisa, um tiro certeiro no alvo. E o que isso significa? Menos tempo de sofrimento e uma recuperação muito mais rápida e segura. Essa frase resume tudo perfeitamente.